Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do MatoCast, o podcast da maturidade ativa. Hoje nós vamos falar como tudo começou, contar um pouquinho da história da maturidade ativa e como nasceu o MatoCast. E comigo estão aqui dois convidados muito especiais. Rodrigo Pires, nosso facilitador da maturidade ativa de Tramandaí. Olá. E a Michele Silveira, que é a coordenadora do SESC, da Maturidade Ativa no SESC RS. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nesse episódio, primeira gravação. E aí, como estão? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, participar deste primeiro episódio. Gera uma emoção e também um nervosismo. Então, posso dizer que eu estou muito nervosa com essa primeira gravação. Eu compartilho do teu nervosismo também. A ideia desse programa é que a gente possa trazer, né, informação de qualidade para o público da pessoa idosa. E eu estou aqui com duas grandes feras aqui que lidam há muito tempo com o público da terceira idade. Enfim, hoje vamos bater um papo sobre esse mundo que às vezes é um pouco misterioso, que todo mundo vai chegar, que todo mundo quer pelo menos chegar lá um dia. Enfim, vamos tentar trazer informação de qualidade. Estar em frente às câmeras sempre gera um nervosismo, né? Um friozinho na barriga, mas a ideia é que a gente possa conversar bem informalmente para que vocês possam contar para nós a história da maturidade ativa no SESC RS e o trabalho que é desenvolvido nas unidades, né, Rodrigo? Então eu vou começar pelo Rodrigo. Michele, me dá licença, né, para contar um pouquinho sobre o trabalho dele, a trajetória dele no SESC. Então, a minha trajetória no SESC começou há muito tempo atrás, apesar de ser bem novo, né? Começou bastante tempo atrás, eu comecei no SESC, comecei a estudar, logo consegui o estágio lá no SESC com a Elisa, fui estagiário da academia, depois de um tempo trabalhei no Estação Verão também, lá as nossas atividades da praia que acontecem durante o verão. Depois de um tempo eu fui participando como staff de corridas lá do nosso colega Gilberto, na área de esportes. E aí depois tive a oportunidade de entrar para o SESC. Meu contato até então com o público da terceira idade, o público da pessoa idosa, era ali no meu estágio, era dar aula para eles na sala de ginástica, ali dando suporte para o professor, sempre junto ali, mas aquele contato, que é isso justamente o foco desse MatoCast, para trazer algo mais carnal, algo mais interno de dentro deles, assim, o que é que essa galera está esperando, o que a gente vai receber lá no dia, o que a gente está esperando quando chega lá. Então eu tinha esse contato com eles, assim, mas não era aquele contato tete a tete, aquela coisa assim, né? Aí depois recebi esse grande compromisso de tomar a frente do grupo lá, depois entrei no lugar da Josi, a Josi foi para cultura, e aí tomei a frente da maturidade ativa lá, meu Deus, né? Para mim foi um dos momentos mais nervosos da vida, tomar conta, lá hoje a gente tem 252 pessoas lá no nosso grupo da maturidade, e assim, não é A mais B, é A mais B igual a C vezes Z, porque é uma complexidade, mas é uma complexidade boa, né? As pessoas que estão lá, o SESC tem muito essa premissa, lidar de pessoa para pessoa, né? De coração para coração. E a gente não lida lá como se fosse mais um número. Não são 252 pessoas, são 252 corações que estão lá dentro, que estão entregando o tempo deles para fazer ações sociais, para fazer ações culturais, esportivas também, que é tudo que a gente trabalha ali dentro da nossa maturidade. Enfim, o meu desafio maior e até o meu desenvolvimento como pessoa está sendo nessa parte de pessoas para pessoas. Assim, está sendo muito bacana lidar com eles. Minha trajetória no SESC, apesar de longa, é curta num período de lidar com a pessoa idosa, e nos grupos da maturidade. Eu não gosto muito dos termos, assim, eu chamo eles de amigos, né? A gente tem amigos lá dentro. Enfim, eu aprendo muito com eles. E, enfim, essa é a minha trajetória dentro do SESC. Hoje a gente está aqui galgando esses passos devagarinhos, junto lá com esse grande grupo, né, Mi? Eu lembro como se fosse hoje o Rodrigo entrando no SESC como estagiário, bem jovenzinho. E a gente tem muitas histórias como essa, né, Michele? De colegas que iniciaram como estagiários, foram temporários, né, tiveram a oportunidade de retornar para a empresa e estão fazendo história, né? Inclusive tu, de quanto tempo já de SESC, né, Michele? Conta um pouquinho para nós da tua trajetória. Então, eu ia dizer, assim, as histórias se repetem. Eu também, né, então, eu sou de Bagé, então lá em Bagé eu comecei a minha trajetória, né, na universidade, sou formada em educação física e foi
foi com a educação física que me aproximou desse público e que me gerou, assim, aquele amor que eu levo comigo até hoje, que é essa paixão incondicional de estudar o envelhecimento, estudar a longevidade. Lá em Bagé, então, eu ingressei como estagiária, do mesmo modo que o Rodrigo, estagiária, e dando aula já para esse público, né? Aprendendo um pouquinho com esse público na parte da academia e também na parte da recreação, da parte lúdica com a pessoa idosa, né? De lá para cá, então, eu me formei e, literalmente, eu vim tentar a vida na cidade grande. Vim com uma mochila nas costas e eu disse, eu quero ir para a capital e quero tentar a vida porque a gente sabe, né, que uma capital tem melhores oportunidades de carreira. E aí, aqui, óbvio que eu fui bater, né, na porta do SESC aqui de Porto Alegre para tentar uma oportunidade. E aí veio com muita emoção, eu me lembro até hoje que eu chorei muito. A gente fica, né? Muito, quando eu fiz, então, o processo seletivo para a primeira vaga, que era auxiliar de cultura e lazer, e veio, então, o positivo. Meu primeiro emprego como profissional de carteira assinada. E isso já tem 24 anos. Primeiro e único. Primeiro e único. É isso aí. Imagina, eu com 6 aninhos, a Michelle entrando. Todo o trabalho antes. Né? Quando eu entrei no SESC, eu passei um período ali no 4º distrito e a Michelle já era TEL ali, né? Uhum. Isso, eu lembro muito, muito bem dessa passagem por ali. Eu me lembro dessa felicidade que tu falou de entrar, assim, né? A gente fica... Porque a gente olha o nome SESC, assim, né? Nossa, é legal a proposta, o trabalho, o que a gente faz lá dentro, é isso que a gente quer externar aqui, especialmente para o NumatoCast. Mas eu me lembro direitinho, assim, eu tava uma semana antes, trabalhava antes como personal. E aí nossa, meu Deus, tô cansado dessa vida. Se vier algo de carteira assinada, eu vou querer. E aí fiz um processo seletivo, ia fazer um processo seletivo e uma amiga ligou, tu quer fazer parte tal, lá do processo? Vou fazer parte. E depois veio a resposta da Elisa. Ela me ligou, Rodrigo, tu foi selecionado e tal. Nossa. E aí a gente tá aqui hoje, né? Graças a Deus temos oportunidades que acho que o SESC, enquanto instituição, assim, também tem essa premissa, né? De valorizar o tempo das pessoas e a trajetória que elas constroem dentro da instituição, né? Então, o SESC, já trazendo um pouquinho o nosso tema central, né? O SESC é uma empresa que ele também valoriza as pessoas mais velhas, né? Então, a gente tem no nosso quadro de colaboradores, se a gente for olhar em números, a gente tem grande número, né, de pessoas aí acima de 50, acima de 60 anos, ou seja, né, uma trajetória, um legado construído dentro, né, de cada atividade que aqui a gente realiza. Exato. E não só vendo os colaboradores 50 mais, 60 mais, mas vendo o nosso público também, a gente vê que é um público diferenciado justamente por estar ativo, né? Sendo protagonistas das suas próprias vidas e de projetos que eles desenvolvem dentro do SESC. Então, é muito bacana a gente ver isso. Tem uma coisa lá que eu vejo, a gente tenta batalhar muito para trazer esse pessoal para dentro. Quando a gente chega na terceira idade, vira uma pessoa idosa, não é pelo número, eu acho que é muito pelo sentimento, assim, hoje em dia é taxado, né, tem uma idade, aqui no SESC hoje a gente trabalha com pessoas 50 anos ou mais, agora ano que vem vai mudar novamente, né, vai ser para 60 anos ou mais, mas enfim, o que eu falo muito lá para eles, em específico lá em Tramandaí, é a vitalidade. Quando a gente chega lá naquela idade, o que tu quer ter lá? Quero ter vitalidade. Eu acho que esse é o segredo que o SESC entrega, as nossas ações entregam, levando vitalidade para as pessoas através de ações sociais, como a gente tem na oficina das borboletas, a vivência das borboletas, que elas prestam o serviço delas, devolvendo para a comunidade, elas recebem lãs, confeccionam mantas, toucas e devolvem para a comunidade. Isso eu vejo para elas tem um grande retorno sentimental, afetivo, e isso faz bem para a gente precisa disso a vida toda. Só que lá na terceira idade a gente precisa disso mais ainda. Do que mais a gente precisa quando chega lá? A gente precisa de saúde física, falando especificamente. A gente tem atividades esportivas, tem o câmbio,
A gente pode ir lá fazer uma recreação, a gente pode ir lá fazer uma atividade aeróbica, a gente pode ir lá fazer uma caminhada orientada. Ah, Rodrigo, a gente precisa do que mais? A gente precisa de todo um coletivo, mente, corpo, para que aquela vitalidade, quando a gente chegue lá na terceira idade, esteja ainda ativa. Porque a gente sabe que a idade biológica vai chegando, e com o tempo a gente vai perdendo. Depois dos 30 anos, a gente começa só a envelhecer. Bate o pico lá em cima, eu cheguei nos meus 30, agora já estou sentindo, diminuindo devagarinho. E a gente precisa de toda essa vitalidade lá e a gente consegue entregar, né? E aproveitando que tu tá falando do câmbio, das borboletas, fala um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido nos grupos de maturidade ativa nas unidades. Como é esse trabalho? Quais são as opções? O que a gente encontra? Claro, tu vai falar um pouquinho sobre o que é realizado em Tramandaí. Tu conhece também bem de perto o grupo de Osório. Sim. Mas assim, fala para nós um pouquinho o que é realizado. Quais são as atividades que são realizadas lá na ponta? Certo. Então, sou idoso, cheguei lá. Hoje a gente está aceitando pessoas com 50 anos ou mais, a partir do ano de 2026, 60 anos ou mais. Quero entrar para o SESC. O que tem para o SESC? Eles chegam muito, o que tem para me oferecer? E lá a gente trabalha, como eu te falei, com todo esse contexto, Elisa e Michele. A Michele que vem com as orientações, né? A gente tem que trabalhar e deve-se trabalhar durante uma vida toda. Mente, corpo, coração, sentimento, lado sentimental. Então, a gente lá hoje tem canastra, a gente tem mídias digitais, a gente tem mente ativa, que é a estimulação cognitiva, a gente tem câmbio, a gente tem borboletas, que é a oficina de costura, a gente tem coral, enfim, a gente tem toda uma estrutura onde tu consegue, Rodrigo, eu preciso melhorar o meu aspecto físico, a gente consegue atender. Rodrigo, tô me sentindo um pouco depressivo, a gente sabe que tem grandes índices na terceira idade de depressão, a gente consegue atender também para melhorar esse quadro. A gente não está lá para ser algo, vem cá que eu vou te curar, mas a gente é um grande auxiliador no processo de melhora. Só no tu fazer parte de um grupo, tu já te sente bem. A gente sabe que a pessoa idosa vai chegando na terceira idade, vai se sentindo mais acuada, vai ficando mais de canto, até pela própria família. E o SESC, a gente oferece uma família de pessoas iguais a elas, e nada melhor do que tu pertencer a um grupo. Lá, por a gente conseguir oferecer esporte, lazer, cultura, atividades para a mente, atividades para o corpo, a gente consegue abraçar tudo que eles estão precisando. Por isso que eu digo assim, a gente tenta mostrar mais para eles o que a gente faz, para eles poderem ver a importância de fazer parte daquilo. E eu trago muito o caso de uma aluna específica, a Rita. Ela conheceu o SESC, a maturidade ativa, pelo câmbio, lá na praia. A gente faz aquele torneio de câmbio lá no verão, lá na Estação Verão. Ela disse que passou, viu um monte velho lá junto, Rodrigo, diz ela. Vou olhar, ver o que é. E aí chegou lá, conheceu o câmbio, ela entrou no câmbio. Aí depois ela conheceu as borboletas, ela não sabia costurar, as meninas lá ensinaram ela já faz as mantas dela. Agora ela foi pra academia também, que a gente bate muito lá na tecla de fazer o exercício físico, ela foi lá pra musculação. Enfim, ela já foi se inteirando, assim. Mas o primeiro passo é trazer aquela primeira pessoa para qualquer uma dessas oficinas, né? E como que esse trabalho, Michele, desenvolvido lá nas unidades, como que cada unidade contribui para a nossa entrega no SESC-RS, né? A nossa entrega de trabalhos com grupos, de assistência. Então, né, o programa SESC Maturidade Ativa, ele nasce com o intuito de transformar a vida das pessoas através, né, das ações e das linguagens que o SESC como um todo oferece, né, nas áreas de lazer, saúde, cultura, educação e engajamento social. Então, o que a gente preconiza, né, dentro do programa é que a gente tenha essa abordagem primeiramente social. A gente entende, né, a linguagem física, a saúde física, né, é importante, mas a saúde social, ela é o que realmente é o ponto forte da entrega do nosso trabalho. Por quê? Como o Rodrigo trouxe, né, nas ações que Tramandaí realiza, a gente tem muitos casos de pessoas que vêm e procuram os grupos. Realmente por quê? Porque tem alguma questão, né, de saúde mental, alguma doença, né, pré-concebida, né, ficou solitária, né, ou ficou viúva, ou mora sozinho. Então, vir para o programa, participar das ações que o programa oferece, é realmente transformar a vida dessas pessoas, transformar a vida das famílias e ser uma grande rede de apoio para a pessoa idosa.
Sim. A gente sabe que a atividade física, ela é preventiva para doenças mentais, né? Para demência, Alzheimer, a gente sabe da importância da atividade física, mas o social é o que nos preenche, né? É o que faz, de fato, nos sentirmos entregando algo para a sociedade e ainda nos mantendo ativos, né? Perfeito, Elisa, porque, né, o programa Sesc Maturidade Ativa, ele está baseado na convivência e fortalecimento de vínculos. Então, a atividade física, ela é essencial e fundamental, mas ela é uma parte de um todo. Isso. Então, além disso, a gente precisa trabalhar esse equilíbrio dos determinantes sociais, né, para que a gente consiga, então, a melhoria da condição e do bem-estar social dessa pessoa e da sua qualidade de vida, né, que ela vai se retratar na condição física, na condição mental e também na condição espiritual, bem como traz o Rodrigo na prática do que ele realiza lá na unidade. E nós, aqui, enquanto Gerência de Assistência e Saúde, que é onde o programa Maturidade Ativa está inserido dentro do SESC-RS, a gente tem esse olhar ampliado sobre uma saúde integral. Então, uma saúde integral, ela fala sobre, né, todas essas esferas. Então, a gente precisa sempre tentar transformar isso em algo maior, como se fosse um grande guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva, a gente tem muita coisa que a gente pode entregar para as pessoas idosas e eles também nos trazerem as suas histórias, os seus relatos, né, e as suas transformações através, né, das nossas atividades. E Sesc Tramandaí é um modelo, né, de trabalho e por isso, né, que a gente está aqui estreando esse programa que tende aí a ganhar o estado, quem sabe o Brasil. Né, Rodrigo? Essa ideia, essa ideia concebida aí por vocês e que realmente venha a ser algo importante para falar diretamente para esse público, né, numa linguagem fácil, didática e que aproxime as pessoas cada vez mais do nosso programa. E indo ao encontro disso que tu tá falando, Mi, eu acho muito bacana trazer um exemplo, assim, eu tenho um exemplo muito legal lá de Tramandaí. A gente tem essa vivência de costura das borboletas, que elas vão lá toda sexta-feira, é uma roda, né? A gente consegue as lãs de torneios que a gente faz, a inscrição é uma lã, novelo de lã. Essa lã é revertida lá para a vivência das borboletas, elas se encontram, ficam confeccionando as roupinhas de criança, touca, manta, a Mi conhece bem o projeto. E eu sentia o grupo sentia essa necessidade, muita conversa, assim, Rodrigo, a gente tá fazendo aqui, tu sentia que elas se sentiam bem estar ali fazendo. Tá tudo bem, fazia um trabalho social, pegava aqueles trabalhos delas, eu ia levá-la para elas. Para doação, né? Para doação. Chegou um dia que a gente começou a levar elas. Pegou, elas, quando nos encontrávamos lá no local, a gente via que aquilo começou a... Sabe quando começa a pegar mais fogo, assim, naquele sentimento? Começa a fazer mais sentido, Começa né? a fazer mais sentido tu ver o resultado daquilo que tu tá fazendo. Aí tá, vamos um pouquinho mais além. Vamos ali pra casa das vovós agora. Tem ali uma casa das vovós, que é um lar onde fica as vovozinhas ali. A gente foi ali levar pra elas, vestir elas com as roupinhas que as gurias fazem. Aquele dia, eu tenho até o vídeo, tá no Instagram ali depois. Aquele dia elas choraram, saíram bem. Nossa, Rodrigo. E a vivência ali das borboletas, teve mais gente querendo se inscrever, porque elas espalham a mensagem do que estão fazendo depois. Então essa coisa do eu, Rodrigo, ajudar elas é um sentimento que me incentiva mais a estar ali junto, mas quando tu coloca elas como protagonistas das ações, delas desenvolverem, delas fazerem as ações, elas querem estar mais ativas ali dentro. Saem do lado passivo, onde elas só recebem a informação do Rodrigo, que está lá na frente. Faz isso, agora a gente vai fazer aquilo. Agora, grupo, o que vamos fazer? Que é o que eles perdem quando chegam ali na fase meu Deus, agora me aposentei, não estou mais trabalhando, perdi o meu lado da família, onde eu não tenho mais ninguém para gerenciar, eu digo filhos, às vezes marido, todo mundo gerencia o marido. E aí não tem mais, fica meio inerte. E é ali no grupo, onde elas conseguem fazer parte de uma vivência, que elas também são
um elo de ligação entre o social e o trabalho delas, e isso é o bacana, que fomenta elas ainda mais e faz elas se tornarem vivas. E aproveitando que a gente está falando de costura, de produção, me conta um pouquinho da história desses brincos, que coisa mais linda! Quando eu vi a Michelle, eu já vi que era a produção da maturidade. Então, aproveitando, né, o trabalho que Tramandaí desenvolve, né, que é um trabalho de engajamento social, que está dentro da nossa proposta metodológica, né, de atuação, de trazer, o Rodrigo explicou muito bem essa questão de trazer eles à frente, né, seja na tomada de decisão do que eles vão produzir, de como eles vão arrecadar esse material, até a tomada de decisão aonde eles vão levar e como eles vão fazer isso, né? Então, aqui, esse brinco nasce também de uma ação semelhante em Rio Grande, onde a gente tem lá, existe o programa Envolva-se, que é um programa que coleta resíduos para transformar eles em produtos, né? Dentro de um viés de sustentabilidade. É um programa do Sesc-RS, É um programa do Sesc-RS. E aí, eles se uniram, então, ao programa Sesc Maturidade Ativa, né? Para fazer as produções. Então, tem essa campanha que é carinhosamente chamada Pedacinhos de Amor, que acontece o ano todo. É uma campanha permanente no Sesc, que arrecada novelos, né? Linhas novelos, para a produção de mantas para doação. Esse grupo teve a ideia de podemos seguir produzindo os pedacinhos, né, que são quadradinhos de 5 centímetros, mas quem sabe a gente adapta para uma moda sustentável. E aí nasce os brincos, é um pedacinho, um quadradinho menor, mas que aí foi transformado num acessório lindo e também trazendo lá do Sesc Rio Grande, vai ter um desfile agora, porque elas produziram tantas peças que elas gostariam de reverberar isso para a sociedade. Então, cada peça tem um valor, né? E esse valor reverbera, é um valor social, então esse brinco, gente, custa 4 litros de leite. Olha aí, né? que bacana. E esses litros de leite, eles vão, né, vão reverberar para uma instituição aí da cidade. E vocês têm uma proposta semelhante, né, de transformação de alimentos também em proposta social. Lá em Tramandaí a gente faz sempre no mês da mulher o brechó solidário. E o brechó também, ele é monetizado através de quilos de alimento. Então as pessoas, é muito bacana porque a gente já está na 4ª ou 5ª edição, é feito junto com o Senac, e a gente vê filas na frente da SAT, que é a nossa parceira, o clube lá da cidade, as pessoas com mochilas cheias de alimentos esperando para entrar no brechó e comprar. Então a gente tá, são trabalhos sociais, né, que tu tá ali, tu tá movimentando, a pessoa tá indo comprar roupas, muitas vezes para os filhos, a gente vê pessoas saindo, tem uma cliente nossa lá que ela vai todos os anos, ela é a primeira da fila, a gente já sabe, é a primeira da fila, e ela leva roupas para os filhos e deixa alimentos para a sociedade, para a gente poder destinar para instituições. Então é um trabalho, é um ciclo. É uma rede, isso, né? É uma rede. É uma rede que apoia várias causas, né? Exatamente. E aí vai de acordo realmente com a necessidade. Então, é muito importante sempre a gente poder, com eles, decidir aonde a gente doa, o que a gente doa e de que forma doar, né? Para que realmente faça sentido para eles e também para as pessoas que recebem. Isso que eu ia comentar, Mi. Eu busco levá-la para a pessoa que recebe, que nem agora eu tô olhando o teu brinco, tá? É um brinco. Quem fez? Teve um trabalho por trás, aquele momento, eu que consigo ver lá, aquele momento de confecção, o carinho, eu sou muito momento ali, né? Aquela pausa, tu olha para esse brinco, tá ali o quadradinho e tal, mas a pessoa, a história dela, quem fez, o tempo que ela dedicou, e por isso que o valor ele acaba se agregando ainda mais, porque ela se dedicou para fazer aquilo ali. Diferente, ter ali uma máquina vai e fez aquele brinco. É diferente, uma coisa artesanal, e a gente acha mais diferente ainda, porque, pô, são as nossas meninas ali. E é um amor, fazem, a né? gente vê, de vez em quando eu dou uma passadinha, Isso. e é um amor que elas têm por essa produção, por essa entrega, elas se enchem de orgulho mostrando as peças produzidas, é muito legal, é um projeto muito bacana. Também tem um exemplo, Rodrigo, agora tu falou e me remeteu, assim, eu tenho vários itens, né, porque eu ganho muitos itens de produção, e quando eu não ganho, eu sou cara de pau, eu peço, né, então, teve um item que eu ganhei, assim, e foi logo que eu entrei nesse lugar de coordenar esse programa no estado todo, que foi de crochê,
mas é uma Nossa Senhora de crochê. Eu ganhei, foi do grupo de Erechim. E disse que era para me dar sorte e que estava abençoado. E eu me arrepio todinha, porque, né, eu carrego essa Nossa Senhora comigo até hoje. E recentemente, assim, tem uma amiga muito querida, né, que, enfim, descobriu aí uma doença que precisava de tratamento, e eu fui, assim, ó, foi como se fosse um automático, eu intuída do amor que tinha naquela Nossa Senhora de crochê, eu disse pra ela, eu fui lá e entreguei a Nossa Senhora pra ela, eu me arrepio todinha de contar, e disse assim, olha, eu não sei porquê, mas algo me diz que eu tenho que te entregar isso enquanto tu tá no processo, né, do tratamento. E aí, semana passada, ela veio me devolver, gente, porque ela, assim, fez tão bem, porque tem tanto amor, eu senti tanto amor dentro desse objeto, que eu preciso te devolver para te seguir, né, usando ele, passando ele para fazer o bem para outras pessoas, né? Então, é oriundo também de uma atividade social, de uma oficina, uma vivência, onde o grupo se reúne e que, além da peça física, reúne afeto, reúne amor, reúne significado, que é tudo aquilo que a gente preconiza, né? Então, já tô aqui com os olhos marejados, porque é algo que realmente emociona, assim, porque a gente faz aquilo que a gente ama, né? Resumiu muito bem, Mia. A gente olhar para essa peça aqui, tá, é uma peça, mas o que tem por trás disso? Qual o afeto que colocaram, qual o carinho que colocaram? E a gente sabe que elas têm muito disso, né? Quando a gente trabalha com esse público, tá bem? Tá bem. A gente se emociona, né? Porque quando a gente trabalha com eles ali, a gente vê quanto carinho tem ali acumulado, louco para ser explanado para outras pessoas. E eu acho assim um dó. A própria família, às vezes, não recebe esse carinho que elas têm ali para dar. E a gente é sortudo de estar lá. E eu falo com o maior orgulho, assim, eu tenho amigos lá dentro. Fora todo o SESC, toda a situação das nossas vivências, do trabalho. Se eu sair amanhã dali, eu tenho amigos ali ainda. Que eu posso visitar, e eu falo muito, né? Amigo é meu, é aquele que eu posso chegar lá de madrugada, bater na porta, posso dormir aí. Se deixar eu dormir, eu posso. Esses são meus amigos. E eu tenho isso. Elas alimentam Elas alimentam tudo, assim. Eu tenho isso ali dentro. E esse vínculo que a gente tem é uma via de mão dupla, né? De que mais vem, o fluxo maior é de vinda do que de ida, às vezes. E falando, então, nessa entrega que o SESC sempre pensa, né, para esse público, Rodrigo, eu quero que tu conte um pouquinho o porquê que surgiu o MatoCast, né? Da onde surgiu a ideia do MatoCast? Então, o MatoCast, ele surgiu assim, a gente teve a semana do Longe Viver agora. Ano passado, a gente teve uma atividade também dessas, e aí eu fui lá e fiz uma palestra para eles. O que eu quero da vida, se eu não salvo engano, tá? E aí surgiu todo aquele primeiro encontro, eu muito nervoso lá de falar, assim, para as pessoas ali, né? E aí agora, durante esse ano, a gente começou com uma nova vivência, que é as mídias digitais. Ali a gente se encontra, a gente tenta ajudar a mexer em rede social, a gente ajuda a salvar um número de telefone, uma coisa muito importante que a gente fez agora, colocar números de emergência, colocar ficha médica no celular ali, de fácil acesso, para quando possa acontecer alguma coisa. E aí a gente conversando nessas aulas, assim, a gente, eles caíam muito em golpes, né? A gente sabe que hoje em dia está se profissionalizando muita coisa. Inclusive falamos sobre educação financeira no passado, né? Educação financeira, Elisa estava lá falando sobre educação financeira para eles, verdade. E aí até mostrei para eles numa aula um vídeo do Dr. Drauzio Varela, o doutor inteligência artificial pura, a voz dele, só que tu olha, é ele. E aí a gente sabe que quem não tem conhecimento... A gente tendo conhecimento, às vezes, já fica meio... Será que é? Será que não é? E aí tu imagina pessoas que não têm muito contato com esse mundo. Eles olharam aqui e ei, gente, é verdadeiro ou falso? E aí começamos a explicar, viu como é fácil a gente cair nisso, viu como não é e tal. E aí a gente decidiu trazer nesse formato informações fidedignas. A gente sabe que o SESC tem uma grande responsabilidade em trazer a coisa certa para as pessoas, então... Aí eu te procurei a Michelle, o que a gente pode trazer para esse pessoal que eles querem assistir, eles querem a informação, o que a gente pode trazer sobre o mundo da pessoa idosa. Que eu, com a minha experiência de educador físico, a Michelle como coordenadora de grupo, a Elisa ali como coordenadora de unidade que lida com eles há 15 anos. Os próprios membros da maturidade ativa, membros da nós maturidade. Vamos fazer episódios com eles também, aguardem. É uma mesa aberta para muitas pessoas aqui que tem
informações de boa qualidade para esse mundo da pessoa idosa. Então, eu acredito que vai ser um bom formato. Eles assistem, eles participam, eles mandaram as coisas para mim que querem que eu fale aqui. Então, esse é o primeiro. Acredito que os próximos a gente vai conseguir trazer muita coisa boa para eles, né, Mi? Sim. Eu também gostaria de complementar, né? Não da onde nasce o MatoCast, porque o Rodrigo já trouxe, assim, mas também trazendo que o MatoCast ele nasce de uma necessidade de produzir informação de qualidade para as pessoas idosas. Porque nessa onda digital, como o Rodrigo trouxe, existe também muita informação falsa e a gente precisa trazer informação de qualidade. Então, o SESC, né, que é precursor no trabalho social com pessoas idosas, ele tem esse papel importante na sociedade. Nós fazemos parte do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, vocês do Conselho Municipal da Pessoa Idosa em Tramandaí. Então, o programa do SESC, ele contribui e colabora para as políticas públicas para o envelhecimento. E por isso que todas as nossas ações, todo o nosso programa, ele é pautado por órgãos federais e por políticas, né, que estão em alta e que precisam estar sempre sendo enfatizadas, né? Então, por exemplo, quando o Rodrigo traz aqui a oficina de inclusão digital, quando tu trouxe ali que tem atividades, né, de carteado que elas amam, né? Isso estimulando o cérebro, né? E essa convivência, isso tudo nasce da Organização Mundial de Saúde e de um... agora me fugiu... Opa, vamos lá, que é a década do envelhecimento saudável. Sim. Então, a gente trabalha dentro, né, de norteadores que são além do SESC, né? Não é o SESC que inventa, não, a gente inventa as ações, né? Mas a gente sempre tem pautado aí legislação, né, que nos pauta e nos orienta sobre o trabalho. Então, a gente tem agora realmente a década do envelhecimento saudável, que começou em 2020, logo ali na pandemia, e que até 2030 preconiza, né, pelo desenvolvimento de políticas públicas e ações voltadas para melhoria, autonomia, protagonismo, né, estimulação cognitiva e digital. Para quê? Para a prioridade, né? Eu acho que ninguém quer depender de alguém. Exato. Quando envelhece, né? Então, tudo que a gente faz, né, Rodrigo, eu acho que tu sente isso nos teus grupos, assim, no dia a dia das pessoas idosas. Se tu faz a pergunta, né, o que tu não quer é ficar dependente, né? Então, todo o trabalho que Tramandaí, né, desenvolve, que o Estado do Rio Grande do Sul, nós somos hoje 55 grupos no nosso Estado do Rio Grande do Sul, e a gente movimenta, mais de 8.000 pessoas idosas ativas nas nossas atividades. Há exemplo aqui de Tramandaí, que é um dos maiores grupos do Estado, aí, atualmente com 252 participantes. Então, aqui nesse MatoCast, a gente quer que vocês venham para o programa SESC Maturidade Ativa. E quem permaneça, né, Elisa, né, Rodrigo? E isso que tu falou, de tudo que a gente traz dentro de todo esse globo, esse formato desse programa tem para agregar ainda mais na informação. Aí, então, a gente trata ali da parte social, então a gente trata da parte esportiva, da parte do coração, do corpo, da mente. E principalmente agora com esse formato, trazer essa informação de qualidade para essas pessoas que necessitam tanto. Hoje em dia, tu tá aberto ali naquele mundo de redes sociais onde vem todo tipo de informação. E o que vai sair daqui é a informação que tu pode confiar, a informação que tu vai receber. Olha, eu vi lá no MatoCast e lá foi verificado. É o selo de verificado aqui do MatoCast. Isso aí. E falando em protagonismo, né, eu quero aproveitar e convidar vocês, membros dos grupos de maturidade ativa, para que tragam sugestões de temas, né? Procurem os facilitadores nas unidades, tragam sugestões, o que vocês querem ouvir e ver aqui no MatoCast, que a gente vai estar trazendo convidados, assuntos com temas relevantes de interesses de vocês. E se você não é facilitador, mas também tem interesse em algum assunto, procura nas nossas redes sociais, faz contato com a gente. Isso aí, né? Isso aí.
E, Michele, me conta um pouquinho mais sobre a história da maturidade ativa, né? Porque esse ano a gente está completando 20 anos de convenção, né? Estamos Sim. fazendo a 20ª convenção Maturidade Ativa, que começou em Porto Alegre há 20 anos atrás, depois foi para Torres e esse ano voltamos para Porto Alegre. Sim. Conta um pouquinho para nós dessa história, dessa trajetória e como vai ser a convenção. Certo, então vamos lá. Então, aí eu não vou falar da maturidade ativa, eu vou falar do trabalho social com grupos e o trabalho social com pessoas idosas, que é a origem de tudo. Então, começou na década de 60, em São Paulo, esse trabalho focado em atender essa convivência e fortalecimento de vínculos das pessoas idosas. Então, lá em São Paulo começou esses encontros e logo, logo aqui o Rio Grande do Sul já trouxe isso para dentro aqui das nossas unidades. Aí isso foi evoluindo, e aí a gente então traz uma nomenclatura que represente um pouquinho do perfil do público que frequenta, porque a gente tem vários perfis de pessoas idosas, né? E a gente precisa conversar com eles em todos os aspectos. E aí nasce o maturidade ativa. Né? E ativa, eu sempre digo, né, não está relacionado somente à atividade física, né? Ele está relacionado a esse guarda-chuva que a gente traz lá no início, né? Do quanto a gente precisa saber, aprender um pouquinho de tudo para que a gente realmente se torne autônomo e ativo, né? E aí, a maturidade ativa, a gente entendeu lá em 2003, a maturidade ativa, ela nasce como um clube. Eu acho que tu deve ter, né, alguns membros que lembram que a gente... primeira presidente ainda está no grupo. Isso, que lançamos então os clubes Maturidade Ativa e que até hoje eles estão presentes na memória de quem ainda está conosco, né? Então, essa concepção de clube, ela nasceu de uma abordagem principalmente dar protagonismo para as pessoas idosas, né? Passado algum tempo, assim, a gente teve alguns percalços nessa concepção, né? Porque o SESC, enquanto instituição, o SESC tem muitos regramentos, muitos processos, e aí o tempo das pessoas idosas e daquelas ações que elas gostariam e que a presidente, a vice-presidente, a tesoureira, a secretária, elas gostariam, não acontecia no tempo que era preciso para elas, né? Para eles, para aquele grupo social. Então, a gente teve que revisitar essa metodologia para continuar atendendo com qualidade esse público, né? Então, isso aconteceu lá em 2003, né? E em 2023, a gente começou uma trajetória de comemorar 20 anos de atuação nesse novo modelo. E aí nasce, então, o programa SESC Maturidade Ativa, que aí ele tira essa autoridade, não tirando o protagonismo da pessoa, e a gente traz esse papel importantíssimo do facilitador da maturidade ativa. Então, aqui, o facilitador, ele tem esse papel não de fazer para a pessoa idosa, fazer para o programa SESC Maturidade Ativa, e sim fazer com as pessoas idosas, né? Então, a gente muda um pouquinho a metodologia de atuação do programa e a gente traz uma figura que facilita o trabalho, né? E aí, a gente, então, tem vida longa até hoje. Esse modelo, ele teve uma adesão e ele segue até hoje sendo melhorado, revisitado, mas entendendo que esse é um melhor modelo para gerar todo esse engajamento, essa aprendizagem ao longo da vida, né? E esse protagonismo. Também, eu acho que é forte ali em Tramandaí as ações intergeracionais, que também é um modelo, né, uma dimensão, um princípio que a gente atua. Hoje, cada vez mais, como nós estamos vivendo mais, a gente vai precisar interagir mais com outras faixas etárias. Então, essa questão intergeracional, até quando tu mencionou, Elisa, o brechó, tenho certeza que naquela fila tem uma troca ali de faixa etárias presentes, né, que desejam coisas distintas, mas que se conversam ali até para negociar o que elas vão adquirir, né? Então, eu acho que
nesse contexto, assim, da história do programa, hoje a gente vem, então, comemorando, já estamos 22, 23 anos, então, de atuação do programa, e dentro do programa nasce a Convenção Sesc Maturidade Ativa, que é um evento, né, de celebração. Então, a gente passa o ano todo nas unidades com uma programação diversa, fazendo uma atuação integrada em todas as áreas do Sesc, e a convenção ela vem para celebrar isso em forma de um evento e que, olha, por hora, né, é um dos maiores eventos para pessoas idosas da região sul do país. Então, ó, palmas para nós! Palmas, vai ser bom. Certo, e vai para a 20ª edição, é porque é um modelo que deu certo, né? Eu sempre digo assim, se a gente está comemorando 20 anos, seja do programa e seja deste evento, é porque tá dando certo. E quantas pessoas a gente espera no evento? A gente está com a estimativa aí de 1.300 a 1.500 pessoas idosas reunidas. Volta para Porto Alegre numa edição histórica de 20 anos, que foi onde aconteceu a primeira edição. Então, é um momento histórico para trazer realmente lembranças, revisitar essa memória afetiva do evento, e tem muitas surpresas esperando, assim, para todo mundo que vai participar do evento. É sempre bom, eu digo para eles lá, gente, a nossa festa de fim de ano é a nossa comemoração de tudo que a gente fez e que vão lá descontrair, seguir a programação, vai ser bacana, e eles sempre são muito adeptos. Eu estou ansiosíssima para fala, essa vai ser bem edição. legal. Acompanho todas. Sim, a Elisa é nossa, olha... De carteirinha lá de na convenção. carteirinha, sempre presente, prestigiando. Então, assim, já trazer aqui que a unidade do Sesc Tramandaí, ali do litoral, também está sempre presente, tem uma atuação forte de presença, porque como é importante, né, Elisa, a presença do gestor, claro que o facilitador é o responsável que está ali no dia a dia, mas como elas brilham o olho quando elas te veem nas ações delas. Por quê? Porque a gente percebe o quanto para elas é importante, né? Esse dia a dia, e tu tem uma aproximação muito com Rodrigo, elas. Ninguém assim. quer saber mais. Quando a Elisa chega, a Elisa chegou. A gente deixa a gente de lado, né? Isso, aí rola aquele ciúme. Mas é que, como o Rodrigo disse, né, a gente tem que conhecê-las melhor, conhecê-los melhor. E até esse ano eu tive a oportunidade de estar em 2 eventos do estado também, que foi os Jogos, né, que a gente teve ali em Termas Romanas, isso, e eu fui no ônibus com elas. Esse evento eu fui no ônibus, então a gente vai conversando, vai trocando, eu fui preenchendo com elas a ficha do hotel, então tu vai conhecendo um pouquinho, é muito bacana essa proximidade. Depois fui a Bento também no Encontro Nacional, que foi também um grande evento, então eu realmente me sinto lisonjeada e privilegiada de ter essa oportunidade. E até para mim, como facilitador, é bom que a Elisa esteja lá, porque quando eu vou conversar com ela para pedir algumas coisas, ela entende eles. Sim. E os pedidos deles também, assim, vice-versa. Ela conhece o grupo, não é através dos meus olhos, é através dos olhos dela. Sim. E eu acho muito bacana, sempre que a gente tem a oportunidade de chamar ela, a gente chama, ela vai. A gente teve agora o nosso segundo encontro de coros, que saiu justamente, que nem tu falou, desse protagonismo deles. Tinha lá o grupo de coral, a gente não tinha onde eles participarem. Vamos fazer um encontro de coros? Vamos. Teve ano passado, a gente fez tudo com eles, assim, como que a gente faz, e eles fizeram decoração de mesa. Eu brinco que elas levaram umas hortênsias, mais de 30 mesas com hortênsias, assim, da onde? Qual foi o jardim que vocês pegaram? Assim, mas pegaram. Nem tem muita hortência na praia. Aí pegaram um TNT, colocaram em cima da mesa, surgiu. Aí agora teve o segundo encontro de coros, tudo com elas ali nesse protagonismo. A Elisa esteve lá presente. E tava grande, lindo. Ela chegou lá, elas olham, Elisa, aí rola aquele ciúme, né? Elas vão lá pra volta, dá oi e tal. Não, e o quanto é importante, assim, eu vejo, né, o litoral como um ponto muito focal desse aumento populacional das pessoas idosas, né? Depois então, existe um movimento que é pós-pandemia,
enchente, mas que assim, o pessoal, ele começa a migrar, querer migrar, né, como moradia, escolher o litoral como moradia. E o quanto isso nos faz mais responsáveis, né, para qualificar as atividades, claro, não só no litoral, mas no estado todo, porque esse movimento de viver mais, a expectativa de vida, quando o programa iniciou em 2013, era 52, 57 anos. Imagina. Hoje a gente está com uma expectativa de vida de 72 anos. Então, até o público, né? Como é desafiador a gente pensar as atividades. Porque o Rodrigo mencionou no início aqui do nosso MatoCast que o ano que vem a gente vai tirar os 50 a mais da maturidade. Isso dá um susto, né, no integrante, em nós, mas o quanto a gente é necessário. E por que é necessário, gente? Porque justamente essa expectativa de vida, ela está aumentando, que a gente já tem participantes de 102 anos nos nossos grupos. Aqui, ó. E os interesses, eles começam a ter distintos, né? Distintos interesses, e a gente precisa equalizar. Como gerar equilíbrio num grupo de 50 anos para 102 anos? 50 anos de diferença. Para um bebê e para um... Exatamente. Então, não se assustem, a gente está pensando algo bem bacana que vai iniciar, um spoiler aí, que vai iniciar em Tramandaí e Osório em 2026 e que vem fazer esse movimento de trazer algo que seja mais propício para cada faixa etária, assim, para que a gente consiga ter uma melhor adequação, né, do que a gente oferece, né? E a gente fala agora, falando de atividade esportiva, de atividade física, a gente tem a modalidade do câmbio, que é uma modalidade adaptada, é um vôlei adaptado para a pessoa idosa e que gera uma competição natural, né? Nós somos seres humanos competidores naturais. Perdendo para o ímpar. E o quanto, eu também já ministrei aula dessa modalidade, e o quanto a gente tem dificuldade enquanto professor de mediar aquele que tem 50 anos daquele que tem 70. Por quê? Por toda a questão da condição física, né? E que com o avançar da idade, vai se tornando um pouquinho mais frágil, limitador, né? Vai ficando limitado e a gente precisa dosar. Então, a gente fazer essa separação etária dentro do programa é fundamental para essa longevidade que tá posta, né? Mas isso não quer dizer que os 50 a mais será desassistido. Não. Estamos pensando em muitos projetos, muitas ações para esse público. Exatamente. Né? Claro que tudo que o SESC entrega hoje já é pensado, né, para todos os públicos, né? O SESC é para todos, para todas as idades, mas sempre aqui a equipe aqui da assistência sempre pensando em todos esses públicos que rodeiam, né, o nosso grupo. E que seja uma transição tranquila, né? Então não se assustem, em 2026, todo mundo aí que tem de 50 a 59 anos continua nos nossos grupos. Vai ser uma transição muito tranquila, para que a gente realmente, a ideia não é causar impacto ou deixar desassistido. A ideia é a gente trazer uma nova proposta que atenda melhor aquele núcleo etário, né? E a gente possa trabalhar, então, com uma maior tranquilidade para a montagem da programação. Tu sente isso, Rodrigo? Olha, eu fazendo pergunta aqui. Mas se tu sente essa dificuldade etária quando tu planeja tuas programações. Eu tava pensando, eu gosto desse mistériozinho. Quem tá assistindo assim fica, o que é? O que é? Eles ficam querendo saber, né? Mas acredito que essa atividade que vai vir é uma atividade muito personalizada. Isso que tu vem falando é uma coisa que eu tava pensando antes também. Eu, Rodrigo, nasci, tenho 30 anos, e aí eu vou criar atividades agora para eles que nasceram lá em 1940, 1930, 1945, enfim, seja lá qual for a idade lá. Mas são períodos diferentes. E esse formato que tu falou agora, como é que eu vou fazer uma atividade para quem tem 100 anos, para quem tem 50? Eu noto que se canaliza muito na vivência das borboletas, é um público um pouquinho mais velho. Lá no câmbio,
aí começa a destoar um pouquinho, porque é um pouquinho mais novo, mas tem essas pinceladas de pessoas mais velhas. Então a gente consegue notar... No câmbio a gente tem a mescla de sexo também. Tem a mescla né? de sexo também, Que masculino e feminino. a gente tem mais o público masculino no câmbio. Uhum. Então tudo isso tem que ser Tudo pensado, é personalizado. né? Uhum. Então a gente daqui a pouco colocou 4 vivências ali para eles e as 4 são de onde se preferem ir mulheres de 70 a 80 anos, um exemplo assim. E aí tem uma oficina só, uma vivência só, que eu atendo pessoas de 55 a 65 anos, média assim de idade, tá? Então nesse pensamento estratégico, quando a gente vai colocar alguma vivência, eu acho que é muito interessante pensar em quem que eu vou atender e o público que eu vou atender. Ah, porque tem mais de 60 anos, são todos idosos. Não! Isso que a Michelle colocou é muito interessante, importante, porque uma pessoa de 60 é muito diferente da de 80. Quando a gente para pensar que tem 20 anos entre uma coisa e outra, eu daqui 20 anos tenho 50. É muito diferente o Rodrigo agora, e a gente sabe que quanto mais pra frente as diferenças vão se aumentando cada vez mais. Então, quando eu chego ali com 60, eu sou uma pessoa, 65 anos já muda, 70 já muda, 75, 80, no 5 em 5 ali, no pouco a pouco vai mudando. A gente sabe que a nossa vida esse ano é de um jeito, ano que vem é de outro. E um ponto também ainda em relação à faixa etária, né? E por isso também o pensar é que as novas gerações de pessoas idosas que chegarão aos nossos programas, elas vão ter que ficar na vida laboral por mais tempo, porque teve a mudança de regra previdenciária. Sim, Então, quando a gente começou a acolher os 50 a mais dentro do programa, a gente tinha um outro cenário social, que era o cenário de que as pessoas conseguiam prever a sua aposentadoria, e a média de aposentadoria era: eu iria me aposentar com 55 anos, gente, né? Então teve toda essa mudança da inversão demográfica, né? E que faz com que a gente tome essas medidas para continuar garantindo a qualidade daquilo que a gente oferta, mas mais do que isso, né? Que a gente consiga trazer para os 50 a mais, que a nova geração talvez vá ficar muito tempo ainda trabalhando. Tem estudos que demonstram aí, aqui no Rio Grande do Sul, que 70% das famílias que possuem pessoas idosas entre seus membros, ele é responsável financeiramente pela família. Então, o quanto esse projeto novo, ele também vem atender um pouco essa demanda, talvez de empreendedorismo social, né, de pessoas que precisam continuar gerando renda ou até mesmo complementar a sua renda. Então, esse viés todo, né, que a gente quer trazer para vocês, não é que a gente quer excluir. Não. Pelo contrário, a gente quer direcionar, mas continuar incluindo, trazendo, então, modelos de programação diversificadas para atender as diferentes faixas etárias dentro do programa. Ali. Tem um potencial muito grande, a gente vê, tá ali na vivência das borboletas confeccionando mantas, mas tu já pensou, de repente, que tu pode confeccionar isso para gerar uma renda para ti, para tua família, para que tu pode continuar em atividade. Tem gente que tá ali, Rodrigo, eu quero ficar só pelo lazer, só pelo social. Tudo bem, mas tem gente que tá buscando realmente uma atividade para complementar a renda em casa. E esse projeto que vai vir muito ao encontro disso. Eu acho que vai ser bem bacana. Deram bastante spoilers. 2026. Bom, mas estamos, então, chegando, né, na reta final do nosso encontro. E eu quero retomar um pouquinho, né, de conhecer um pouquinho mais do Rodrigo e da Michelle. Então, a minha pergunta é: quem é o Rodrigo por trás do crachá de agente de programas sociais lá em Tramandaí? Aí começa a tocar no meu coração, porque eu me identifico. Quem é o Rodrigo fora é o Rodrigo, pai da Aurora. Né? Eu tenho a minha filha como é meu tudo, é meu mundo. Ela tem. Eu já fico igual a Michelle, e toca numa parte em mim muito íntima, assim. A minha filha, para mim, é tudo. O resumo da minha vida é: eu sou pai da Aurora. Ela tem 5 anos, é o motivo da minha vida, é o motivo do meu afeto, é o motivo do meu amor, de tratar os meus amigos assim como eu trato a minha filha, com carinho, com respeito, com troca, assim. Até só de lembrar dela. Enfim, sou o Rodrigo, pai da Aurora, fora do Sesc, que tá aí buscando trazer lá pra ponta aquilo que eu buscar aprender com eles. Eu falo muito, assim, né? Quando eu vou nessas viagens, principalmente nos encontros, eu paro para tomar um café. E a gente faz um MatoCast ali de manhã. Ali. A gente fica 1h30 tomando café. E eu acho muito bacana, porque eles trazem as experiências dele. E eu acho muito válido isso. E brigo com quem não escuta, porque pessoas que viveram 50, 60, 70 anos de vida
tem ali muita experiência para te dar e eu trago isso para minha vida. Eu tenho muito a aprender com pessoas que já passaram por aquela floresta, que já andaram naquela estrada. Ó, Rodrigo, tu vai encontrar isso quando tu virar lá na esquina. Ó, Rodrigo, tu vai encontrar aquela pedrinha lá. E a gente tem que escutar. E porque quando eu escuto, eu vejo, eles tinham razão. Eles tinham totalmente razão. E eu busco lá na pessoa idosa um jeito de lidar com a minha filha, que tem 5 anos, está começando na vida. Porque a gente sabe que a pessoa, ela sempre vai ser uma pessoa, independente da idade, se ela é nova, se ela é mais velha. Por trás de toda pessoa tem um coração, né? Independente se o coração é mais velho, se o coração é novo. Então, eu tenho amigos lá que me ajudam a dar esse grande suporte no Rodrigo, fora do Sesc, assim, com a minha filha. Que lindo. Inspirado. Inspirado. E a Michelle, a gente já sabe que é bagéense, né? Assim como o nosso diretor regional, né, que veio de Bagé, começou também como estagiário, então a gente já trouxe um pouco aqui da história de... Vocês representam muitos de nós, né, colaboradores do Sistema Fê-Comércio, Sesc e Senac, mas eu quero saber... E o diretor regional, spoiler, da 20ª edição da convenção, começou como facilitador da maturidade ativa em lá Bagé. Em Bagé. As curiosidades. Mas quem é a Michelle também, por trás desse crachá? Conta um pouquinho da tua história. Então, né, vai virar clichê aqui, mas a Michelle também, assim, é a mãe do Martim, né? E que dentro de todas as escolhas que a gente faz, eu acho que quem é vó, mãe, pai, tia, tio vai entender, né? Depois que a gente coloca um serzinho no mundo, aquilo vira um pouco o centro de nós, né? Então, eu sou a mãe do Martim, sou a esposa do Christian, que é um paizão pro Martim, e a gente tenta, assim, passar, né, propósitos e uma vida, né, que faça com que ele tenha uma longevidade mais plena, né, que tenha uma longevidade com plenitude. Por quê? Né? Porque a gente tem isso como essência, né? E não é porque eu trabalho no Sesc. Eu acho que se eu não trabalhasse na instituição, eu atuaria na mesma área que eu atuo no Sesc. Então, é algo que eu levo para minha vida e que eu levo para a vida do meu filho como legado, né, de vida, um legado social, de propósito, né? De propósito que a gente quer viver mais, mas quer viver com saúde, quer viver bem, quer viver com qualidade e com respeito aos mais velhos. Então, é o que eu ensino muito pro meu filho, né? E eu acho que a Aurora não é diferente, a Elisa também é mãe aqui, né? Que a gente trate as pessoas idosas com respeito, porque vivemos num mundo muito discriminatório em todos os aspectos, né? Mas como aqui a gente fala relacionado à pessoa idosa, a gente tem hoje forte na sociedade um preconceito com as pessoas mais velhas, né? E isso precisa tentar desaparecer ao longo do tempo, principalmente minimizar. E eu acho que isso eu trago para minha vida como uma causa, porque se eu conseguir melhorar isso, seja no trabalho, na vida pessoal, conscientizando as pessoas sobre essa causa, eu vou envelhecer bem, né? O meu filho vai envelhecer bem e a gente vai ter aí um legado, né, de colaboração social, assim, para a sociedade. Eu brinco que é um ecossistema, né? É a família, é a sociedade como um todo e é essas instituições, né, que trabalham, que realizam e que fundamentam leis e atividades que melhoram, então, a condição das pessoas. Essa é a minha causa. E é a causa que eu tento passar para o meu filho e para todos que convivem comigo e que estão comigo no dia a dia, assim. E quem é a Elisa? Quem é a Elisa? Eu também sou mãe do Vicente, da Luísa, né? Também tenho 2 pequenos, não tão pequenos, né? A Luísa já está até na faculdade. Mas é bem como tu disseste, né, Michelle? É uma inspiração para o nosso trabalho, a nossa entrega. Claro que isso pode ser feito também fora do Sesc, mas o Sesc nos possibilita muito, né? E somos tão felizes, a gente fala isso todos os dias, né, Rodrigo, lá na unidade, como somos privilegiados de podermos entregar, fazer toda essa entrega para a sociedade, para os nossos clientes. E a gente acaba levando isso para dentro de casa. É inevitável, né? Minha família, Marcelo, meu esposo, que me acompanha também em todas
todas as atividades. Não tem como a gente separar. Não sou a Elisa do Sesc, a Elisa mãe, a Elisa esposa. É a Elisa, Nosso né? trabalho é Que... a causa. Exatamente, somos muito privilegiados. Então, para encerrarmos, né, eu quero pedir que vocês passem uma mensagem para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, e para a gente deixar aquele gostinho de quero mais para o próximo episódio. Quer começar, Mi? Não, pode. Posso? Pode. Gente, eu quero sintetizar aqui de tudo que a gente falou, o que é a maturidade ativa. A maturidade ativa é algo necessário para quem quer ter um envelhecimento ativo, não só de corpo, mas sim de mente, de saúde, de coração, principalmente. A gente sabe que uma base boa, uma base bem consolidada, as raízes da gente têm que estar boas para que os nossos frutos também fiquem bons, né? Então, se tu tá com um coração bom, se tu quer melhorar ainda mais o teu aspecto emocional, o teu aspecto de vida, a tua vitalidade, a maturidade ativa é o local onde tu vai encontrar com certeza alguma atividade nesse hall imenso que a gente tem. Procura um Sesc na tua cidade, procura conhecer quem é o facilitador da maturidade ativa. Conversa, mostra o teu caso, senta, conversa, lá a gente senta, estuda cada caso, o que pode fazer, o que não pode. Tem o caso de uma aluna que o marido dela era o turrão. Ela falava assim, ele é turrão, traz ele pra cá, tá jogando canastra hoje lá. Tá lá jogando canastra. Ele não gosta de outras atividades, enfim, mas ele encontrou uma que ele pode. Com certeza no Sesc mais próximos vai ter uma atividade que vocês conseguem se encaixar. Esse é o meu pedido. Conheçam o Sesc. Então, minha mensagem, né, com os colegas aqui, primeiro dizer que foi uma grande honra, né, participar desse momento, assim, já nem tô mais nervosa, já até me soltei, né, mas a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, é que sejamos inspiração, né, e que possamos cada vez mais trazer para esse movimento social organizado que é o programa Sesc Maturidade Ativa, que a gente possa cada vez mais centrar na valorização, né, e na presença, né, das pessoas idosas, seja no nosso programa, mas em relações sociais. A mensagem, assim, básica que eu gostaria de dizer é como se fosse uma prescrição social. Quando tu vai no médico, né, ele vai te dar o prontuário lá da receita, né, de medicamentos. Então, a mensagem que eu queria dizer para vocês é que o programa Sesc Maturidade Ativa é a prescrição médica para que a gente melhore a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar social. Vem para a maturidade ativa. Boa. Muito bom. Sintetizou, ótimo. Quero dizer que foi um grande prazer fazer a mediação, né? Obrigada pelo Elisa. Obrigado. Né? Me convidaram para estar aqui nesse primeiro episódio. Obrigado. Foi um grande prazer. Muito bom essa conversa. Assim, a gente ficaria com certeza horas conversando sobre esse trabalho lindo. E tem mais coisa para vir, né? A gente quer trazer convidados especiais, além deste super convidado especial que veio aqui nos visitar. A gente quer trazer pessoas que vivem, que estão na maturidade, pessoas que têm a contribuir, enfim, com todo esse formato. Nos próximos episódios, ele vai estar aqui deste lado, né, fazendo a mediação. Aí começa com a régua assim, ó, e aí depois a gente tem que estar lá pedindo as dicas de como é que faz. Então, muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Michele. Obrigada à equipe que está nos dando todo esse suporte. E até o próximo episódio do MatoCast. Tchau, gente. Tchau.